Olá, o Câmara Livre toda semana conversa sobre trajetórias de vida. Você já sabe, a gente troca experiências com os nossos convidados da nossa missão pública e a partir desta reflexão a gente quer oferecer a você uma oportunidade de olhar o mundo ao seu redor e também de aprender sobre o mundo dos nossos convidados. Hoje na área de comunicação a gente vai falar muito sobre equinos, animais, mas sobretudo sobre esse universo da economia e da posição de Bauru nisto que não é conhecido, infelizmente, de toda a população, apesar dos grandes eventos. Mas antes disso, vamos apresentar Lucas Augusto Machado, nascido, radicado em Bauru. Obrigado por nos atender. Eu que agradeço, Nelson. Muito feliz de estar aqui com você. Somos egressos da Unesp, amigos de anos. Obrigado pelo convite. Nós somos egressos da Unesp, mas você enveredou para a comunicação social, jornalismo, antes ainda de sentar lá na cadeira universitária. Comecei cedo, com 11 anos, já estava numa editora ali prestando serviços de pestape, réguas de paicas, hoje são materiais de museu, né? E comecei a fazer, por incentivo de alguns jornalistas, algumas matérias. Sempre gostei de ler, sempre comecei fazer meus próprios textos, né? Oferecer o texto para ver se colava. Com 14 anos comecei já a redigir. Com 17 anos eu assinei a primeira revista como editor. Embora o Lucas tenha essa cara de jovem, o jeito de jovem, quer ver uma noção de tempo da era analógica para digital com algumas poucas palavras? Você fez pestape? Pestape, fiz pestape. Você fez datilografia? Datilografia na Estilos. Tirava a prova, aquela chapa, para depois... A chapa, prova, letra 7, mas evoluí, viu? Junto com a história. Não fiquei só no pestape, mas eu me lembro, falando de história, a primeira vez que nós usamos para mandar a matéria via fax. Foi uma revolução, né? Mandava uma coluna para o jornal. Fax é museu para a turminha nova. Mandava via correio. Quando chegou o fax, minha primeira coluna que eu fiz via fax foi fantástica. Muito bom. Você teve toda essa experiência antes e a área, não sei como é que eu classifico aqui, lógico, eu falei do mundo dos cavalos, dos animais, em específico dos equinos, lógico, por causa da sua especialização natural e a gente vai te explorar muito aqui para poder transferir essa informação para eles. Você saiu da faculdade lá por volta dos anos 90, 95 e já entrou nesse segmento em especial? Um ano fazendo construção civil, fazendo a área de assessoria de imprensa. Federação do Comércio Logista, né? Como eu falei, desde os 17 anos, antes da faculdade, eu atuava nessa área. E surgiu um convite, eu acho que um ano após a formatura, para que eu entrasse nesse mundo do cavalo, nós chamamos mesmo de mundo do cavalo. Foi um convite do empresário que estava trazendo uma raça para o Brasil, especificamente trazendo para Bauru, né? Inaugurar uma raça no Brasil através de Bauru, e me fez o convite. Você quer participar da comunicação? Eu só não tenho duas coisas. Eu falei, o quê? O cavalo e o dinheiro. Simples. Simples assim. Eu quero que você faça uma revista. Nelson, na época, fazer uma revista de cavalos colorida, né, 4 cores, um negócio de louco. Sim. Então, vamos aceitar. Vamos ver isso aí. Agora me explica o que é o cavalo. Eu venho a gente conhece o cavalo como um todo, como um hobby, como um lazer. Claro. Né? Mas não como um negócio. Por que fazer uma revista de cavalos? Isso em 95. Então, de lá para cá, além das outras áreas, né? Sindicato dos Contabilistas também era já meu cliente nessa época, Bauru Shopping. Eu fui diversificando. Sim. Então, o cavalo, em 95, teve um início com a raça Paint Horse, e depois fui trabalhando também outras... Naturalmente, né? Um conhece o teu serviço, vai indicando e continua a estrada. Só para a gente fazer a ponta do retorno, mas já voltando, a gente só como registro aqui de demarcação temporal, estamos gravando em maio de 2022, isso te acompanha desde então? Desde então. E é uma paixão. O cavalo é uma paixão como... O pet é uma paixão, alguns por pássaros. Eu costumo dizer que quando você entra nesse ramo é apaixonante porque ele é muito diverso. Tem muitos mitos sobre o cavalo que você vai vendo no dia a dia que
que é diferente. O cavalo é família, envolve toda uma cadeia produtiva. Bom, meu filho se formou em jornalismo, seguiu a minha carreira, está comigo. O Arthur se formou já há uns 5 anos, segue a carreira também no mundo do cavalo. Então já virou algo aí para a geração. O que você entendia de cavalo lá em 95? Montar. Entendia que montava e ia para frente. Mais nada, mais nada. O cavalo ele se profissionalizou muito. Existe uma diversidade muito grande de raças, de esportes, cores. Dentro de uma própria raça existe diversidade. Então o cavalo ele era um hobby, mas hoje ele também é um hobby, também é um negócio, ele também é social. Então eu entendia muito pouco e hoje também entendo pouco. Eu gosto muito de aprender. Você fala da questão dos segmentos ligados ao mundo do cavalo aqui. Criação, esporte, hobby e atividade rural. Social de economia também, social aqui. Social. Tá. Qual a posição do Brasil em relação à criação de raças no mundo? Hoje o Brasil ele ocupa a 4ª posição em número de cavalos. Primeiro vem os Estados Unidos, depois a China, o México e o Brasil. O México muito bem de cavalo aqui? O México tem um detalhe, eu entendi isso melhor, a gente tem alguns congressos ali no Texas, né, onde nós participamos, Oklahoma, aquela área, e o México ele tem um livre trânsito, tá, de entrada ali de animais, de alguns acordos. Então o México tem um número muito grande, mas entra e sai muitos animais ali dos Estados Unidos. A Argentina tem um plantel proporcional muito, muito grande. São países... Só não tem a área territorial que a gente... Exatamente. Nossa aqui, mas né? tem muitos cavalos. Mesmo assim, Argentina, Uruguai, é cultural, né? Nós costumamos dizer que alguns países eles foram colonizados no lombo do cavalo. Sim. Né? Então você pega ali a cultura da Argentina, do Uruguai, e você identifica muito ali com a cultura gaúcha. Os gaúchos têm uma forte cultura com o cavalo. O nordestino tem As uma... batalhas de formação dos territórios, exatamente, todas com a história se explica. Companhias de cavalo. Né? O cavalo sempre esteve presente na história humana, né? E a gente vem evoluindo. Então no Brasil, por exemplo, nós temos no Nordeste também uma cultura com o cavalo muito, muito forte, com suas diversas raças, né? O quarto de milho, o paint horse e assim por diante. O clima, o ambiente tem algum peso, mas ele faz tanta diferença, assim que você falou, do México tá ali na fronteira com os americanos, que tem um território, enfim, rural, de formação de economia gigantesco, e por uma economia de potência também. Aí você vem aqui, apenas para ficar no nosso exemplo, você vai para o Nordeste, aquele semiárido, a caatinga enorme, você pega o interior paulista de Minas, que é uma outra realidade, vai lá para o sul, para o Pampa, né? A gente está gravando aqui no friozinho, tem outra característica da Bacia do Prata ali. Isso interfere muito na forma ou no resultado de se criar cavalo? O ambiente em si? Sim, de alguma forma sim. Você pega o solo, por exemplo, do sul, ali é muito rico. Então, de repente, você não vai gastar tanto em suplementação, em alimentação de ração e tudo mais, como você precisa gastar em algumas regiões do país. Tá? Porque o solo ele é rico. Então, o que o animal vai comer ali, ele tem os nutrientes muito mais ricos, muito mais fortes do que nós temos aqui. Você fala para pastagem. Pastagem, sim, pastagem. Então você vê os cavalos criados de determinada maneira numa região do país que em outra região você não consegue por causa do solo, mas aí você suplementa. Hoje você tem a indústria do cavalo, nós usamos essa palavra, né, indústria do cavalo, ela é muito diversa, como eu falei, e profissional. Sim. Alimentação, suplementação, tudo isso você acaba se não equilibrando, chegando perto. Isso entra na área da alimentação, mas atinge os cosméticos também? Tudo. Você fala do mundo pet, tem do shampoozinho, imagina o cavalo para crina, também tem um produto específico. Tem. A esposa sempre fala, né, que às vezes alguns cavalos parece que tem a crina mais bem cuidada, então você tem
Na área de economia aí, os cosméticos, como você diz, você tem produto para o casco, para pintura do casco, como se fosse esmalte, né? Sim, Você sim. tem algumas pessoas que fazem tranças, especialistas em fazer tranças na crina do cavalo, shampoos. A área de cosméticos, ela cresce tanto quanto está crescendo no pet. Na área de alguns animais, uma curiosidade que me veio aqui, e eu vou colocando você no sufoco do nosso bate-papo. Você tem raças muito específicas que são muito mais alérgicas, por exemplo, né? Então, por ter mais pelo, menos pelo, tal, porte interfere, tem aqueles bulldogs, por exemplo, que forma o couro da pele dele dobrando, aí fica formando feridas aqui. Em animais devem ter, e no cavalo deve ter especificidades. Por exemplo, eu estou lidando aqui, por exemplo, vou fazer uma menção, só para o nosso registro ali. Por causa do mundo pet ser quase todas as famílias. O Shih Tzu tem um olho muito exposto, parece aquela carinha de Scania, né? Vão ficar bravos comigo agora que eu vou falar. Eu já tive o Shih Tzu. O cavalo tem um olhão gigantesco. Só citando aqui, por exemplo, tem que ter cuidado especial, porque são raças caras de porte. Existe esse tipo de cuidado específico, imagino. Também. Existem alguns cavalos, por exemplo, o Paint Horse, né? Ele é aquele cavalo pintado, que é derivado do cor-de-milho. Então você tem alguns cavalos que ele tem o branco, a pelagem é muito branca. É como uma pessoa de pele muito clara, que fica exposto ao sol. Então você tem que ter alguns cuidados. Cuidados para isso. Exatamente. Uma pessoa que existem cavalos de olho azul. Então você precisa, óbvio, ter um cuidado maior com exposição ao sol. Tem colírio para cavalo. Alguém está falando de exagero, mas tem tudo. Tem tudo. E o criador, ele tem, você falando de pet, o cavalo ele não é um mundo pet, mas o criador ele tem o mesmo amor e o mesmo cuidado. Falando daquilo que eu conheci do cavalo, né? O cavalo ele se torna, muitas vezes, quase que um membro da família. Essa é uma questão de identificação interessante que você comentava conosco aqui. A gente tem a relação com os cães ou gatos no dia a dia, que tem nomes, viram membros dentro da família, estão ali fisicamente dentro dos imóveis. Essa relação emocional, psicológica, está muito próxima para o mundo dos cavalos também. Sim, sim. Tanto o pequeno criador, quanto o médio, quanto o grande, me chama a atenção que todos conhecem os cavalos por nome, né? Você pega um grande criador e eles conhecem, eles sabem qual é o cavalo, sabem quem é o pai e a mãe do cavalo e tem uma relação. Se você gosta do cavalo, você vai ser um bom criador do cavalo, porque existe um mito, né, que é só um negócio, o cavalo é business, também é. É business. Também é. Business, né? Mas não se separa, né? Então o cavalo, quando me perguntam, o cavalo é hobby? É hobby. O cavalo é lazer? É lazer. Social? Social. É business? É business. Hoje é tudo junto. Esporte. Esporte, né? Quando eu falo business, eu falo do leilões, o esporte. Você não consegue diferenciar, tem para todos os gostos. Eu quero ter um animal para lida, para separar ali o gado. Pode ter. Não, eu quero um animal para provas de alto rendimento. Também pode ter. Mas eu quero um cavalo para área social, ecoterapia. Hoje, algumas associações, elas têm um trabalho muito forte, até em doação de cavalos. Aqui em Bauru a ABQM doou cavalos para ecoterapia, em Araçatuba. Então, existe todo alguns setores, ou muitos setores, que as pessoas desconhecem, né? Embora a gente fale muito em puro sangue, raças matrizes e tal, a história secular vai mostrando que isso é uma questão de quase uma semântica. Lógico que você tem identificações específicas, melhorias. Hoje um mundo muito tecnológico relacionado a inclusive guarda de sêmen. Isso gera mercado gigantesco, mas eu vou usar o nome de um para citar os outros aqui. Quando eu falo puro sangue inglês, é uma força da marca, porque ser puro aqui é uma força de expressão, são evoluções de desenvolvimento de raças. É que nós conhecemos muito o puro sangue inglês por ser uma raça antiga. Perfeito. Né? Então, o puro sangue inglês é um cavalo de corrida. Tá? Ele é o cavalo que melhor se adaptou, ou o ser humano interveio e viu, bom, esse cavalo corre mais do que esse, ou esse e esse corre menos. Vamos cruzar? Isso lá no passado.
Então esse cavalo, ele é bom para corrida. Para corrida de raia que a gente chama ou para corrida de tambor? Ou aí depende? São outras raças, né? Então, perfeito. O puro sangue inglês, por exemplo, ele corre. As corridas que você vê em jockey, por exemplo, na Gávea, no Rio, são puro sangue inglês. As corridas um pouco menores, aí você tem o quarto de milha, que ele corre muito em um quarto de milha num tempo melhor do que as outras raças. Legal. E o Paint Horse. Ele é melhor de explosão. Manutenção de velocidade durante um espaço de tempo quase definido. Então você pega o puro sangue inglês que você havia citado. O livro, quando o ser humano lá, o inglês, começou a registrar, né, esse cavalo nasceu com aquele, fazer um cartório. Sim. Tá? As outras raças, eles seguiam o livro do puro sangue inglês. Por exemplo, o quarto de milha. Quando você pega o quarto de milha tendo só uma cor, tá? Lá no passado. É porque ele seguia as regras de registro do puro sangue inglês. Então você tem algumas fusões de raça, é um pouco complexo, mas você pega hoje um Paint Horse, você põe com puro sangue inglês, a lei permite isso, né? Que é tudo regulamentada, para fazer um cavalo que seja exótico e bom de corrida. Entendi. Eu tenho um controle rigoroso hoje de registros de marca, não só por causa do business em si. Eu tenho um controle por causa da questão da raça e da própria manutenção desse sistema bem organizado. Todas as raças aqui no Brasil, elas são regidas ou permitidas pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura. Então, não posso juntar eu e você aqui, vamos fazer uma raça. Então, o Ministério da Agricultura, ele diz quais são as regras, o regramento, então, quais são as leis, mesmo. As normativas, para você poder criar. Então, todas as associações passam por auditoria, vem um técnico do MAPA, vê se você está criando dentro daquilo que você se propôs a fazer. Então, se eu estou criando um puro sangue inglês ou se eu estou criando uma Appaloosa, eu não posso registrar esse cavalo, o Appaloosa, por exemplo, dentro do quarto de milha. Eu vou lá e faço o meu registro como criador também, para minha identificação. Olha, eu vou nas associações. Nas associações eu vou lá na associação, eu falo, Nelson Gonçalves, vou começar a criar o cavalo Appaloosa. Então eu faço o meu registro e aí vou ser fiscalizado, enfim, de que eu estou cumprindo todos os requisitos relacionados a isso. Isso. Então todas as raças têm as suas características. Um brasileiro de hipismo, um cavalo de salto, não pode registrar um cavalo manga larga. E assim por diante, porque você já definiu quais são as raças. Aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura que norteia aí as regras para a criação. Eu sei que os criadores vão ficar falando, pô, o cara fez pergunta normal, mas vamos pensar no resto do público lá, pergunta simples. Tem, obviamente, características específicas a cada raça. Você falou porte, tamanho das pernas, para o que eu quero o cavalo. Tem cavalo que salta melhor que o outro. Sim, sim. O brasileiro de hipismo é um deles, né? Nós temos uma associação nacional que foi selecionando animais europeus bons de salto e criou-se uma raça específica no Brasil para o salto. Então, chamada brasileiro de hipismo. Brasileiro de hipismo. A sede é São Paulo, ela promove provas no país inteiro e você já teve cavalos nas Olimpíadas, que se eu não me engano, foi terceiro lugar com o cavalo brasileiro de hipismo. É fantástico, porque os outros países europeus, eles selecionam essas raças há muitos e muitos anos. E o Brasil praticamente engatinha nisso. Você colocar 30, 40 anos de criação é muito pouco. Poxa, para a história... É pouco. Então, o sucesso, por exemplo, do brasileiro de hipismo, ele é exemplar. Aqui na América do Sul, começa já a chamar a atenção de europeus, de norte-americanos, porque é um cavalo muito bem selecionado para o salto. Ele tem que ter explosão, ele tem que ter a musculatura mais forte, né, para aguentar impacto e tudo mais. Nós temos gente que chega nessa relação, eu digo, de identificação humana, emocional, de convivência com o animal, que tem a casinha do cavalo quase do lado, por exemplo. Tem umas histórias, né, que
grudada com o dono. Muito bacanas, né? Tem a história de uma criadora, não uma, tem várias, né? Uma delas, por exemplo, eu posso falar que ela fez a baia do cavalo, fez a casa em volta da baia do cavalo. Então é uma das relações assim que você fala, é amor, é amor. Você imagina construir uma casa em volta da baia do cavalo. Tem uma criadora, né, do Aras Virgínia, do sul, que é um dos aras mais bonitos e vencedores que tem no país, que você tem ali onde ela recebe as pessoas para o jantar, e ao lado são 8 ou 9 baias, uma lareira, aquela história do sul muito bonita. Então, como eu falei, você pode falar que é negócio, mas é o hobby, é o prazer, é o amor ao cavalo, né? A gente falou sobre o brasileiro de hipismo, enfim, o desenvolvimento de uma raça brasileira, e falando dos Estados Unidos, China e México aqui, entre os maiores criadores por várias razões no mundo. Para poder aproveitar um pouco de sua experiência, não deixar de passar em algumas das raças aqui. Quarto de milha é o quê? O quarto de milha é um cavalo, um dos cavalos mais versáteis do mundo. Ele nasceu da necessidade que o ser humano tinha de cercar o gado, de pastoreio, de trabalhar. É uma raça de origem norte-americana, né? Que, como eu falei, ela faziam apostas, né, lá no Velho Oeste, de qual cavalo que corria mais, não em quilômetros, mas em milhas, que é a métrica deles. E em 1/4 de milha, esse cavalo, ele corria mais. Então colocaram esse nome, 1/4 de milha. Então é um cavalo versátil, que faz tambor, baliza, o próprio salto, não 1,50 m, pode ter um ou outro indivíduo, mas não é próprio para isso. São, se não me engano, mais de 20 tipos de modalidades. Legal. E do quarto de milha originou-se o Paint Horse. Ah, ele é derivado. Ele é derivado. Então, em 1962, como eu falei, o quarto de milha seguia o padrão inglês de cor, uma cor só, tá? Aí o americano viu que às vezes saía um animal pintado, exótico, era descartado. O americano é bom de negócio, falou, peraí, mas esse cavalo, aqui ele é um quarto de milha igualzinho, só que ele é exótico. Então vamos colocar o nome de cavalo pintado, Paint Horse. Em 1962, inauguraram uma associação chamada American Paint Horse Association, que é o cavalo quarto de milha pintado. E os dois têm uma história bonita com o Bauru. E bom de qualidade pra caramba, para várias coisas. Não é porque a cor da, pele, vamos dizer assim. Não, são iguais, é a mesma genética, é o mesmo cavalo, né? Só muda a pelagem. Mas o mercado, num determinado momento da história do tempo, acabava segmentando. Eu quero um cavalo quarto de milha com pintura. E ele é tão versátil quanto o quarto de milha? Tem algumas... Igual. É a mesma coisa, só muda a pelagem. Tanto que nos Estados Unidos você é permitido, a partir de um indivíduo chamado Gunner, um cavalo que é muito bom, ele obteve lá o dono a condição do chamado duplo registro. Poxa. Registrou no quarto de milha, primeiro no Paint Horse, depois no quarto de milha. Hoje se fazem bancos genéticos desse tipo de cavalo? Guarda sêmen, tudo, de uma matriz dessa aí? Sim. E o manga larga? É um cavalo maravilhoso, é um cavalo muito brasileiro, né? É um cavalo que faz o esporte render, né? Tem muito esporte com manga larga. É um cavalo excelente de sela, né? Para as cavalgadas. Tem umas provas muito fortes, muito significativas. Um cavalo também apaixonante. Você estava falando aqui, eu comentei, puxa, eu andei, enfim, um pouco de cavalo como um menino, brincando em Itaberá. Você fala, mas esse aqui é macio para cavalgar o outro. O outro, pela própria característica, é já mais robusto, é mais duro. Eu lembro daqueles que que puxavam carga. Agora me fugiu o nome aqui, mas ele tem uma Percheron? Pata gigantesca, assim. Parece nos filmes antigos, épicos lá.
Então, nós temos algumas raças que são as de tração. Isso, que tração são fortes, muito robusto, muito forte. Esses cavalos são gigantescos, né? Tem uma força. Só que a tração hoje é muito pouco usada, né? Esses cavalos são mais para exposição, Tá. para o criatório. Tem algumas corridas, algumas provas que você usa, mas são mais... vai se abandonando a função. Sim. Né? Então hoje você não vai usar um cavalo desse para tração na lida. Que o ser humano é engraçado, né? A gente tem competição de humano que puxa a carreta lá, que fala coisa de peso. Então, aí ele fala, vou botar o cavalo para ver quem que é o mais forte aqui. É isso aí, mesma coisa. Mas para falar disso, quem esteja nos assistindo, direito de cada um comentar, por aí tem muitas controvérsias no meio, tem um comitê de bem-estar animal instalado no país? As raças... hoje nós temos uma entidade chamada IBEC, Instituto, que ele nasceu justamente para uniformizar as ações, os pedidos, e seria, grosso modo, a associação das associações, para ajudar as associações. E um dos trabalhos do IBEC é cuidar do bem-estar animal, é ajudar a entender, não o criador, porque o criador ama o cavalo, o criador não quer machucar o cavalo, mas para que a sociedade entenda que existe o cuidado com o cavalo. Então o próprio IBEC, os criadores, zootecnistas, veterinários, criam sistemas, normas, para que as provas preservem o máximo possível o animal, para que as pessoas vejam que o animal ele é bem cuidado. Então existem normas. Eu te dou um exemplo. Se um cavalo fizer uma prova, existe um juiz de prova, existe um juiz de bem-estar animal acompanhando, ele sai ali na porteira. Se ele sangrou por algum motivo que seja, ele é desclassificado. Então, se tiver uma gota de sangue, sangrou por algum motivo, ele é desclassificado. Entendi. Então, para você ver como é o bem-estar animal. Se você vai numa corrida, você cai, sangra, você continua correndo, não é? Mas o cavalo não, as pessoas param, porque tem esse cuidado. Então, o cuidado no esporte, aonde ele é criado, tudo isso hoje partiu-se dos próprios criadores mostrar para a sociedade, até porque é uma preocupação mundial, que existem comitês de bem-estar animal, onde o governo fiscaliza, mas os próprios criadores também tomam esse cuidado. Lucas, que fatos históricos que você acompanha fazem de Bauru o berço relacionado a duas raças e não é conhecido de todos? Olha, como eu disse, eu tive numa cidade chamada Fort Worth, nos Estados Unidos, e eu vi ali como eles preservam a história. A gente... desviando um pouquinho, mas já vou voltar, a gente vê aqui os trilhos de trem aqui em Bauru abandonados, e eu vi lá, eles pegam aquilo, o que foi história com o trem, com o cavalo, fizeram uma cidade voltada ao cavalo para preservar a história. Bauru, poucos bauruenses sabem, mas é berço de duas raças. O quarto de milha começou aqui em Bauru, tá, com grandes criadores que hoje estão aí na terceira, na quarta ou segunda geração, e de Bauru foi para o país inteiro, a BQM, e o Paint Horse, cuja raça nasceu, vamos dizer assim, em Brasília, ficou lá uma semana, expandiu, e a gente costuma dizer, né, o verdadeiro nascimento foi aqui em Bauru. A Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Paint Horse, ela está instalada em Bauru, em frente ao recinto Melo Moraes. É a única associação que resistiu ao interior. Todas as entidades acabaram indo para São Paulo, então a sede da Manga Larga, a sede do Brasileiro de Hipismo, a sede do Quarto de Milha, do Puro Sangue Inglês, as sedes nacionais estão em São Paulo. A que resiste é a do Paint Horse, aqui em Bauru, na frente do recinto Melo Moraes. E a importância disso, né, que nós recebemos aqui em Bauru, isso passa desapercebido aí, criadores do país inteiro. Sim. Muita gente do país e de fora.
Nós temos, às vezes, visitas internacionais aqui que vêm até a cidade por causa da associação do Paint Horse. Você tem 7 publicações bimestrais relacionadas ao cavalo hoje em andamento. São 7 revistas de cavalo. A última estamos assinando, a primeira entrevista, tá, que eu dou sobre isso, a do Quarto de Milha. Assinamos ontem a publicação do Quarto de Milha. 6 revistas são nossas, né, nossa editora, e essa nós encampamos para a associação. Eles emprestam o nome e nós vamos desenvolver a revista para o Quarto de Milha. A gente está falando em maior escala de economia e de emprego aqui relacionado a esse mundo, que você deu um parâmetro interessante aqui com a questão da indústria automobilística, que é fortíssima no país. Só que ela é superada pela indústria do cavalo. A indústria do cavalo, ela movimenta hoje mais do que a indústria automobilística. Eu preciso checar, mas são 20 ou 30 bilhões, se não me engano, ao ano. É um número muito grande, é um número... Nessas modalidades que você está comentando, todos raça, os cavalos, criação, raças, alimentação, e tudo mais. social. O cálculo simples que eu costumo dizer é o seguinte: cada cavalo, quando vai para uma prova, por exemplo, ele tem 7 pessoas no mínimo envolvidas. Tá. O motorista, o tratador, o treinador, e aí continha básica, 2, 3, vai por baixo, 2, 3 da família. Então você pensa, enquanto isso movimenta de emprego e a economia, aonde estão essas provas. Ela movimenta muito, não só na questão do cavalo. A pessoa, quando vem para uma prova, por exemplo, numa cidade, ela traz essas 7 pessoas que vão consumir. Sim. Vão para o restaurante, vão para o hotel, gasolina. Às vezes a família vem, vai para um shopping, vai para um cinema. Então, quando nós colocamos nessa conta, não é só a questão da ração, a questão do tratador, como você falou, da cosmética, das provas, roupa. A indústria do vestuário, ela é muito forte no cavalo. E os equipamentos e adereços aí relacionados ao meio. Equipamentos, tudo técnico, fivelas, é um mundo muito, muito grande, um universo muito grande. Né? Aí você tem também a preparação, você tem as baias, que é o madeiramento, você tem o solo, é muito grande. A parte profissional de comunicação. Então hoje você tem fotógrafo especializado no cavalo, precisa ser especializado. Sim. Você tem o jornalista especializado no mundo equestre, você tem o videomaker, a propaganda, a publicidade especializado no cavalo. E a família, tudo do entorno, acaba, imagino, em graus diferentes, mas se relacionando com esse meio aí, é porque tem uma falsa impressão, lógico, as pessoas veem em provas lá de cá, não, isso é coisa de fazendeiro só, né? Um cara que tem propriedade lá. Hoje tem criado, ou tem gente que participa dessas provas e que é executivo lá do mundo industrial. Mas ele precisa, como tal qual, aqui uma comparação muito esdrúxula, talvez, mas que vê a cabeça, ele tem o barco dele que tem que ficar lá uma marina lá. Então vou pegar esse exemplo. E por isso ele tem um rio. Eu vou pegar esse exemplo. Você tem criadores, você tem o competidor e você tem proprietários. Isso acontece muito. Você quer ter um cavalo, mas você não tem um local. Então você aluga uma baia, ou você aluga com um treinador, com um centro de treinamento, a tua baia. Você aluga, você tem um cavalo para a tua família, para você fazer um esporte, uma cavalgada. Então você não precisa ter propriamente dito a propriedade. Sim. São Paulo, você citou, tem muito isso. Então você pega ali São Paulo e o entorno até Sorocaba, tem muito centro de treinamentos. Hoje você tem muitas hípicas e tem alguns condomínios, inclusive, sendo criados justamente para isso. Você tem o condomínio, você tem a casa e dentro do condomínio você tem a hípica. Então, não necessariamente você tem o solo, a fazenda, a propriedade. Você deixa lá, você paga uma pessoa específica que vai fazer a parte da veterinária, né, que já faz ali de todos, ou nutrição e tudo mais.
Legal. E aqui, por exemplo, se a gente fala da hípica, por causa da ecoterapia, o próprio recinto ali, eu estava lembrando de duas coisas, né? Ah, aqui tem aula de cavalo, fala, tem aula de cavalo, tem treinamento relacionado à saúde de cavalo, tem. Aí fala, pô, mas tem provas lá que baita de uma estrutura de um barracão, que é uma estrutura cara de investimento, com pista específica, gente, é uma baita pista aqui, uma qualidade gigantesca. Bauru. E a nossa conversa ajuda a explicar por que está nesse nível. Bauru, como eu disse, ele é o berço do cavalo, mas podemos melhorar um pouco mais nisso, né? Você tem uma verdadeira disputa dos municípios para você levar a prova para lá, porque eu te expliquei. Isso gera muitos negócios, né? Então, Bauru você tem, na verdade, uma pista coberta, mas você pega uma cidade como Avaré que tem 3 pistas cobertas. Como hoje é muito segmentado, você precisa de 3, às vezes 4 pistas cobertas para fazer prova. Por que coberto? Justamente por causa do bem-estar, não só do animal, mas de quem assiste. É um espetáculo também. Então você tem uma cidade, vou dizer aqui Avaré, que é bem próxima, onde tem 3 pistas, mas não tem a capacidade de hotéis como a nossa. Então é uma reflexão que a cidade aqui precisa fazer, né? Por que não essas provas aqui? Precisa do investimento em pista. Nós temos um recinto que é conhecido nacionalmente. A quantidade de baias de alvenaria e a qualidade do recinto Melo Moraes, eu posso dizer que são poucas as cidades que têm um recinto como o nosso. Precisa melhorar essa qualidade, a quantidade de pistas. Aí você fala assim, mas por que vai investir nisso? Porque é economia. Sim. É economia pura e simples. Traz dinheiro, traz divisas, traz rendimento para todo mundo. É o cara do lanche, o cara... olha que interessante. Nós temos uma equipe aqui em Bauru de trailers, de food trucks, de Bauru, que eles são requisitados para as outras cidades. Desenvolveram aqui o estilo de atender as pessoas do cavalo. Então você vai para Avaré, é a equipe de Bauru que está lá. Você vai para Araçatuba, é uma equipe forte de Bauru que está lá. Avaré, Araçatuba, encontrei essa equipe aqui de Bauru em Espírito Santo do Pinhal. Então você vê, nós temos aqui o know-how, a cultura, precisávamos ter mais condições de ter provas aqui. Outra vantagem de você fazer prova, isso aconteceu comigo, trazendo um empresário de Maringá, isso uns 20 anos atrás, ele estava procurando um local onde fosse perto de algumas cidades aqui, Bauru se encaixava, para abrir um negócio. Então ele veio por causa do cavalo. Sim. Não conhecia Bauru, poxa, mas aqui fica perto disso, fica perto daquilo, tem Pederneiras aqui, tem o porto, né? Tem a estrada para São Paulo. Então ele traz também o capital, a pessoa que pode abrir empresas, né? Como você falou, tem o dono do banco, tem o empresário, tem o executivo, ele vem, poxa, peraí, essa cidade aqui, ela oferece condições de investimento. Tudo isso por causa do cavalo. Já que você citou Avaré, quem que é o Sidney de Avaré? Poxa, eu sou apaixonado, viu? Eu costumo dizer, quem gosta de automobilismo vai me entender. O Sidney Júnior, ele é o Ayrton Senna do cavalo. Ele é um menino novo, ali, casa dos seus 20 e poucos anos. Ele é um fenômeno, tá? Já recordista mundial de 3 tambores. Existe um número, né? Então, um tempo, melhor dizendo, de fazer a prova dos 3 tambores. Então, hoje, a tecnologia, o estudo, o desempenho, o esforço fez com que os cavalos corressem ali em volta de 18 segundos, os 3 tambores, 17. Ele tem, existe um clube chamado Clube dos 16 segundos. Ele já fez mais de 1000 vezes esse tempo de 16 segundos. Quer dizer, é um fenômeno. Mas ele tem o cavalo dele que ele consegue ou ele tem a técnica dele contra os outros? Esse é ele. Ele é o... Por isso que eu Ayrton Senna, me dá uma Ferrari, eu vou fazer esse tempo. Estive em Araçatuba agora, ele vai lá e faz. É o Ayrton Senna. Estive com ele há pouco tempo agora em Araçatuba e é interessante você ver o foco. Ele acabou de fazer uma prova de 16,
E as pessoas chegaram numa entrevista, ele montou no cavalo, já preparando outro cavalo para amanhã, para outro dia. A prova era outro dia. Então é um foco. Mas é ele que quer preparar o cavalo. Ele quer. É ele. Falar, deixa eu lidar com esse aqui. É o foco. Você fala assim, tem o talento, né? Tem a pessoa, Claro. tem o dom para isso, mas sem o foco, sem o treino, sem o estudo. Hoje você precisa estudar o cavalo, a prova. Aliás, eu me vim aqui no meio, eu não anotei no briefing aqui, ó, só para saber, o nosso briefing vai montando no meio, viu? No Câmara Livre, sento, aliás, vou fazer uma revelação aqui no meio, sento com a página em branco, aí como eu fiz com o Lucas, eu vou preenchendo, conversando e depois eu gravo com vocês. Eu lembrei de Encantador de Cavalos, cara, porque é um programa na TV. Aí eu tô falando do Sidney aqui, que ele é fera nisso, né? O cara deve ter alguma coisa a mais, mesmo para ser o Ayrton Senna do meio. Tem. Mas conhecendo a história dele, Sim. ele começou muito cedo. As pessoas no cavalo começam cedo. Tá. Né? E ele começou muito cedo no cavalo, vendo algumas pessoas que o encantavam. Provavelmente, ou não deve ser só jeito para o manejo do talento ali, né? Aqui eu estou falando da relação com o animal, que transcende qualquer outra coisa no meio. Né? Você falou do Encantador de Cavalos. Nós tínhamos aqui em Bauru, e ele é um dos pais do Três Tambores, o Sidney possivelmente deve ter o Marco Toledo, né, o falecido Marco Toledo, como um dos ídolos dele. Sim. Que eu vi o Marco pegar o cavalo, não me lembro o nome, do Beto Carreiro, quando ele esteve em Bauru. E ele impressionou o Beto Carreiro quando ele pegou o cavalo e fez o cavalo ajoelhar e deitar. E o Beto Carreiro ficou bobo de ver a capacidade que o Marcão Toledo, que é conhecido assim, no país inteiro e muitos... Dom de lidar com o animal, entender, interpretar o temperamento e... Então é o dom. O Sidney é um dos atletas que eu mais admiro, não só pelo dom, como eu falei, ele tem o dom, nasceu para isso, mas ele não deita em berço esplêndido. Ele pesquisa, ele é muito bom, mas ele é humilde, ele vê os outros, ele assiste, ele vai atrás. Eu acho que a melhor comparação que a gente tem esses heróis, né, do esporte muito brasileiro é o Ayrton Senna. Eu vejo nele aquele foco, aquela vontade, além do dom. É um deles. Apenas uma curiosidade, quanto custa um cavalo bom? Depende muito. Você tem cavalos aí que você pode comprar, como eu falei aí, de 2 mil a 2 milhões. Depende o que você vai fazer. Tá. Então o cavalo... Hoje tem que tomar um cuidado para fazer estação, mas pelo amor de Deus, apenas com uma situação de natureza econômica. Não vai me confundir aqui a observação, a gente tem que ter a liberdade. Tem gente que tem bicicleta de carbono, com não sei o que custa 20 mil dólares. É né? isso. E dá para você passar, pegar uma bikezinha lá. Tá? Gente que anda de bike é a mesma comparação. Geralmente você tem os esportes de alto rendimento, né? Cuidando sempre do animal, você não pensa no animal como objeto, mas você tem cavalos que é como ser humano, ele tem a característica dele e foi feito os cruzamentos para o alto rendimento. Às vezes, desculpa, às vezes que eu fui cavalgar como leigo e amador, né? Enfim, vai fazer um descanso lá numa fazenda, tal, não sei o quê. Eu sempre chego perto, eu não entendo nada, mas eu tenho a minha infância relacionada a isso, né? Eu chego pro cara e falo, ó, aquele ali parece mais manso. Eu vou perguntar pela característica mesmo, porque eu quero só dar uma caminhada aqui. Então vai nesse aqui que ele me obedece, mas não é que o outro é arisco, o outro já tem uma característica própria para isso, própria, que é mais rápido, quente, reage mais. Então tem cavalos mais tudo inteligentes. Tem minúcia ali, né? Exatamente. É a característica, além da raça, dentro da própria raça, você tem as suas características. Então tem o alto rendimento. E eu falei que tem pessoas que têm uma pequena propriedade que quer um animal para cavalgar. Sim. Ele não necessariamente precisa estar dentro de uma raça, dentro de uma entidade. Você tem o teu animal, como eu falei, aí entra o hobby. Sim. Mas também movimenta o alimento, movimenta toda a cadeia produtiva, independente da sua raça. Economia fantástica.
Lucas, eu vou comentar aqui no ar, depois você me xinga se você quiser. Quando eu convidei ele, jornalista, para falar, ele falou, não, eu faço, tá, mas meu produto é aqui atrás, eu sou um produtor, eu gosto de editar e trabalhar o conteúdo, eu sou tímido. Ele conversou com a gente. Não, mas é que você extrai bem, você é um bom jornalista, um ótimo jornalista. É que assim como o animal, né, cada um tem sua característica. Sim. Você é artista, você é falante, eu sou do texto, eu sou o poeta. Eu gosto de escrever, eu Legal. gosto de estar atrás, né, de atuar em assessoria de imprensa, edição de revista, né, como eu falei. A revista é bem interessante porque eu tenho outras formações, eu sou designer gráfico também. Sim. Então, depois da Unesp, eu fui fazer outras faculdades. Então, eu vejo a revista como cada revista nossa como uma obra de arte. Então, eu não sou bom de falar. Eu gosto de ficar aqui atrás. Muito bom. Eu estava falando do Câmara Livre aqui, que a gente faz essa mistura toda, que eu acho que é muito legal, né? Aprende um pouquinho de cada um e eles pagam pra gente fazer isso ainda. Aí eu trago um cara que entende bastante cavalo, aí tem que fazer de turismo, PC, games, culinária, esporte, futebol. Então o cara entrou aqui para fazer o programa e falei, pô, a bolinha de ping-pong é igual àquela que eu jogava no clube. Não, isso não existe mais. Muito legal, a gente aprende. Muito obrigado por você ter aceito o convite. E se eu não te deixei falar alguma coisa, por favor. Imagina. Então, Nelson, a gente é amigo há anos. Acho que é a primeira vez que a gente se encontra. Tem um tempo para sentar e conversar aqui. Exatamente. Não, mas já fui ver você lá no seu show. Sei que você não me mandou, ô Lucas, né? Não, eu agradeço. O que eu tenho para dizer é que a gente tem um trabalho muito sério de mostrar que o cavalo, ele é muito bem cuidado. O cavalo, ele envolve pessoas, envolve famílias, mas mais do que isso, né? O cavalo, ele é uma paixão, o cavalo é emoção, é o amor. E a nossa cidade de Bauru é privilegiada, como eu falei. Aqui nasceram duas raças, que são duas das mais fortes do país, Quarto de Milha e o Paint Horse. Precisamos lutar para que o Paint Horse permaneça aqui. Nós temos o Recinto Melo Moraes, que é um show de recinto pronto. Precisamos lutar para trazer provas, voltar a trazer as grandes provas aqui. Então, eu só agradeço a oportunidade que você me dá de externar, né, essa conversa aí. E sucesso, cara, sempre. Obrigado, Câmara Livre. Conversou com o Lucas Augusto, nome híbrido, ó. Machado, nascido em Bauru, que estudou no Colégio Guedes Azevedo, fez o Unesp com a gente e conversou com a gente um pouco sobre o mundo dos cavalos. Até o nosso próximo encontro.